Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos lá, mais uma aula hoje. Nossa aula hoje é sobre associação de capacitores, tranquilo? Então, continuando a nossa aula da semana passada, que a gente viu o que era um capacitor, como que a gente calculava a capacitância desse capacitor, né? Como que um capacitor funcionava. A gente vai ver agora como que a gente trabalha quando a gente tem mais de um capacitor, né, ligado no mesmo sistema elétrico. Tranquilo? Então, como a gente sabe, a gente pode associar coisas no circuito elétrico em série ou em paralelo. Já vimos isso lá em resistores, né? Vimos a associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo. E agora a gente vai ver isso em capacitores, beleza? Então, primeiro a gente tem a associação em série, tranquilo? Nossa associação em série é quando a gente liga um capacitor no outro diretamente, né? A gente cria uma sequência de capacitores ligados em série, tranquilo? Então, se eu tiver aqui, ó, 3 capacitores, né, para o nosso exemplo, ligados em série, e aí eu ligo eles a uma fonte, né? Ligar a uma fonte. Peguei meu capacitor, liguei a uma fonte. Aqui eu tenho uma fonte onde eu tenho um negativo e um positivo, beleza? O que vai acontecer, né, quando assim que eu ligar esses capacitores numa fonte, né? A carga dessa fonte, né, a carga elétrica, os elétrons dessa fonte, eles vão começar a fluir pelo meu sistema, certo? E aí, se o meu polo negativo da fonte está desse lado, né, ele vai vir, logo a gente viu na aula passada que se o meu negativo da fonte está aqui e ele liga com esse negativo aqui, ó, ele vai ficar negativo desse lado. Se esse lado é negativo, esse lado tem que ser positivo. E aí o que acontece? Se esse lado é positivo, ó, ele vai induzir aqui nesse capacitor 2 também um negativo. E por consequência esse lado vai ser positivo. E aqui é a mesma coisa, negativo e aqui positivo. Então assim que vai ficar meus capacitores. O lado esquerdo todo negativo, o lado direito vai ficar positivo. Beleza? Então, isso aqui já mostra pra gente, né, que as cargas que esses capacitores vão receber, né, elas vão ser da mesma natureza, vamos botar assim a princípio, né? Então, você vê que esse lado sempre fica negativo, esse lado de cá sempre fica positivo. E qual que é essa carga? Essa carga é justamente a carga que sai da fonte, né? Então a carga ela sai da fonte, chega aqui no capacitor 1. Depois ela vem a mesma carga para o capacitor 2, depois a mesma carga para o capacitor 3 e volta para a fonte. Então com isso a gente chega à primeira conclusão do nosso capacitor em série. Quando nós temos capacitores associados em série, nós vamos ter cargas iguais, tá? Cargas iguais. E aí para lembrar, né, dessas cargas, eu botei um OBS aqui, ó, no finalzinho, para a gente lembrar que essas cargas que a gente está falando são as cargas que a gente viu lá na aula passada, né? Lembrando que carga é igual a U, que é a DDP, vezes a capacitância do capacitor. Então essas cargas que são iguais aqui é o produto do U do capacitor vezes a capacitância do próprio capacitor, tá? Só para lembrar. Beleza. Então já vimos que as nossas cargas são iguais. E em relação a DDP, né, a U, né, se a gente olhar para cá, ó, a gente vai ver, né, que a DDP nos pontos A e B, ó, né, o U nos pontos A e B é igual à soma do U em cada um dos capacitores, né? Eu vou ter o 1 aqui, o 2 e o 3. Se eu fizer, né, qual é a DDP entre os pontos A e B, ó, qual é a DDP entre os pontos A e B? É a soma do U1 mais o U2 mais o U3. Então é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. A DDP entre os pontos A e B é igual à soma de U1 mais o U2 mais o U3. Tranquilo? Beleza. Isso aqui que são conclusões, tá? Porque a gente vai usar isso aqui na hora de resolver os nossos exercícios. Então é preciso que isso aqui esteja claro para quando a gente for fazer os exercícios, a gente ter essas ferramentas para usar na resolução dos exercícios, tá bom? Mas efetivamente, né,
como que eu posso resolver, né, esse sistema, né? Lembra que quando a gente tinha um resistor, qual era a nossa intenção? Nossa intenção era pegar aqueles resistores, tirar todos eles e substituir por um resistor que tenha o mesmo valor daqueles 3 resistores, por exemplo. Então eu queria um resistor que fosse equivalente àqueles resistores. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu quero tirar esses 3 capacitores e botar um outro capacitor que equivalha a esses 3 capacitores. Então, qual é o capacitor, né, equivalente que é igual a esses 3 capacitores, né? Então, para eu achar esse capacitor equivalente, eu vou fazer essa continha aqui, ó. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. E aí você pode estar achando um pouquinho estranho, porque quando a gente falava de resistores, quando estava em série, a gente somava, né? Quando o resistor estava em série, a gente somava as resistências, né? Só que aqui no capacitor, quando eles estão em séries, a gente soma pelo inverso. Por quê, né? Por que isso acontece? Porque se a gente pensar de um modo simples, né? O que é um resistor, né? O resistor é um equipamento elétrico que resiste à passagem de corrente. Então, se eu pego uma coisa que resiste à passagem de corrente, ligo a outra coisa que também resiste à passagem, a outra coisa que resiste à passagem, a outra, eu estou fazendo o quê? Eu estou somando essas resistências. Eu estou cada vez mais dificultando a passagem dessa corrente, né? Imagina uma água passando por uma mangueira, e aí você vai e aperta um pouquinho a mangueira. Aí na frente da mangueira você aperta mais um pouquinho, depois você aperta mais um pouquinho, né? Quanto mais você apertar, menos água vai sair, que é o mesmo caso do resistor. Quanto mais resistores você coloca, menos corrente passa, né? Só que o capacitor, ele não funciona como um resistor, né? O resistor, ele resiste à corrente. O que um capacitor faz? Um capacitor, ele acumula carga, né? Então, ele acumula aquela carga e depois ele libera aquela carga. Lembra que eu falei do exemplo do flash? O flash acumula carga, quando ele dispara aquela carga ali. Então, quando eu quero acumular essa carga, né? Se eu tenho eles em série, esse primeiro capacitor aqui ele vai acumular um pouco, e aí quando eu for para o segundo capacitor, ele não vai conseguir mais acumular tanto, né? Porque já estou acumulando aqui no primeiro, ó. Então esse segundo ele vai demorar um pouco mais para acumular, para carregar. E esse terceiro vai demorar um pouco mais para carregar, porque ele vai ter que esperar o primeiro e o segundo. Então, quanto mais capacitores eu coloco em série, eu atrapalho o acúmulo de cargas, né? Então, se eu atrapalho esse acúmulo, né, esse acúmulo não se soma, né? Não é quanto mais capacitores em série eu coloco, mais eu acumulo. Não, quanto mais em série eu coloco, menos eu acumulo, né? Quanto mais capacitores em série eu coloco, menos eu consigo acumular. Porque esse primeiro aqui está atrapalhando o segundo e esse segundo está atrapalhando o terceiro. Então, quando a gente vai fazer uma capacitância equivalente, né, eu vou somar pelo inverso. Porque esse aqui atrapalha esse e esse aqui atrapalha esse. Né? Deu para entender de modo simples? Dá para demonstrar isso aqui matematicamente? Dá, mas dá um trabalhinho, então é melhor a gente pensar no conceito mais teórico. Tranquilo? Beleza. E se a associação for em paralelo? Aí agora você vai entender melhor isso que eu falei, ó. Se a associação for em paralelo, o que acontece com a corrente quando ela chega aqui, ó? Né? A corrente quando ela chega aqui, ela se divide, né? Vem um pouco para cá, um pouco para cá e um pouco para cá. E aí, ó, quando eu coloco os capacitores em paralelo, os 3 recebem corrente ao mesmo tempo, né? Então, se eles recebem corrente ao mesmo tempo, esse aqui não atrapalha esse, nem atrapalha esse. Pelo contrário, os 3 carregam ao mesmo tempo. Eles conseguem acumular ao mesmo tempo. Então se eles não se atrapalham, eu acumulo eles ao mesmo tempo, a minha capacitância equivalente nesse caso vai ser a soma dos 3 capacitores, né? Porque se eles carregam ao mesmo tempo, né, eles estão absorvendo carga juntos. Se eles estão absorvendo carga juntos, qual é a capacitância total que eles absorvem juntos? É a soma
das capacitâncias, né? E agora você ficou mais claro de entender isso que eu falei aqui de um atrapalhar o outro, né? Então, quando eu estou numa associação em paralelo de capacitores, eu somo as capacitâncias. Quando eu estou numa associação em série de capacitores, eu somo o inverso, né? Eu faço a soma do inverso das capacitâncias. Tranquilo? E aí, para ficar fácil, para ficar molezinho, o que você pode pensar para você não confundir e não esquecer? É só você pensar que o capacitor é o inverso do resistor. Pronto, aí fica facinho. Ah, como que é o resistor em série? Ah, o resistor em série eu somo tudo. Ah, então no capacitor é o contrário, somo o inverso. Como que é o resistor em paralelo? Ah, o resistor em paralelo eu somo o inverso, né? Eu faço um sobre. Ah, então o capacitor é o contrário disso, eu somo tudo, beleza? Então o capacitor ele é o contrário do resistor, tranquilo? Para não confundir. Beleza. Temos uma conclusãozinha aqui também, quando a gente fala de capacitores em paralelo, né? Se a gente for ver qual é a tensão aqui, ó, qual é a DDP aqui, entre os pontos A e B, ó, a DDP entre os pontos A e B é a mesma DDP, por exemplo, desse ponto com esse ponto, ou a mesma desse ponto com esse ponto, ou desse ponto com esse ponto. Por quê? Porque, ó, como aqui é tudo fio, né? Aqui é tudo fio, ó. Esse ponto aqui também é o ponto B, isso aqui também é o ponto B, isso aqui também é o ponto B, assim como aqui é A e aqui é A. Então, eu chego à conclusão que a DDP entre os pontos A e B, né, é igual a... E aqui eu botei até errado, ó. Aqui é igual, ó. Igual. É igual a DDP. É igual a DDP em 1, para o capacitor 1, que é igual a DDP em 2, que é igual a DDP em 3. Tranquilo? Então, quando eu estou numa associação em paralelo, a DDP em cada um dos capacitores é igual a DDP entre os extremos dos capacitores. Tranquilo, galera? Então, bem facinho, associação em série em paralelo, é só lembrar, capacitor é o contrário do resistor. E aí fica molezinho. Beleza? Valeu, um abraço, bons estudos, fique com Deus.